Bom, agora a gente vai continuar sobre o mesmo assunto, né? Continuar ainda no mesmo tópico, que é dilatação, tá? Então, a gente viu lá no início que dilatação se divide em três tipos. Né? A dilatação, ela se divide em três tipos. Linear, né? Dilatação superficial e dilatação volumétrica. Bom, a dilatação linear foi a dilatação que a gente viu, né, no módulo passado aí. Dilatação linear. Essa aqui a gente já falou dela. O que a gente vai ver agora? A superficial e a dilatação volumétrica. Bom, a dilatação, elas todas são do mesmo jeito, né? Elas precisam de três, não é, grandezas. O tamanho inicial, a gente já viu também em outras aulas, né? Ela depende do tamanho, depende do material e depende da variação de temperatura, né? Depende da variação de temperatura. Então, todas são assim. A dilatação linear estava mais interessada em fio, em pedaço de ferro, barra de ferro. Agora, a superficial são chapas. Tá? Ó. Veja aqui, ó, uma chapa de ferro, né, de um determinado material, uma placa. E aí ela tinha área inicial, ó, A0, área inicial. E o que foi que eu fiz? Eu dei calor para ela, né? Eu aqueci. Tá? Com o aquecimento, a gente sabe que o material aumenta a agitação molecular e ele aumenta de tamanho. Tá aqui, ó, ficou maior. Tá? Isso aí. Como isso aqui é uma chapa, a dilatação aqui é superficial. Não é mais dilatação linear, que isso aqui não é uma linha. Então, ela aumenta as duas dimensões dela. Na verdade, a dilatação ocorre nas três dimensões, né? Mas como eu tenho duas dimensões definidas, essa e essa, ó, então ela vai aumentar tanto o comprimento como a altura. Então, como é que eu calculo essa dilatação? Do mesmo jeito, ó, área inicial, coeficiente, que depende do material, e a variação de temperatura. Todas são assim. Confere aqui, ó, área inicial, coeficiente de dilatação. Agora, o coeficiente de dilatação chama-se coeficiente de dilatação superficial e a variação de temperatura, né? De quanto estava. Por exemplo, se aqui estava a 20 graus Celsius e aqui foi para 80, por exemplo, de quanto foi que variou a temperatura? Olha para cá. De quanto foi que variou essa temperatura? Variou de 60 graus, que é 80 menos 20, 60. Se eu quiser saber, isso aqui a gente não usa muito, mas se a gente quiser saber a variação da área, não é só pegar a área final e tirar o início. É só pegar o tamanho dela no fim e o início, né? Vou fazer aqui, ó, por exemplo, se você tiver... Não é assim, tá? Não é desse tanto que dilata. Mas se você tiver essa área de 100 metros quadrados e aqui estiver a, sei lá, 20 metros quadrados, não, vou fazer 80, né? 80 metros quadrados. Então, essa tem 100 e essa tem 80. De quanto foi que variou? Fala para mim, 20 metros quadrados, tá? É só pegar a final e tirar a inicial. O que eu tenho que ficar ligado é que o coeficiente de dilatação superficial, ó, que é o beta, tá? É beta, não é mais alfa, né? Agora é beta, é 2 vezes o alfa. Por quê?
Porque na física a gente só tem coeficiente de dilatação linear. Então, como está aumentando em dois lados, então aqui aumenta alfa e aqui aumenta alfa. Coeficiente aqui, coeficiente aqui. Por isso que dá 2 vezes o alfa. Então, o beta é 2 vezes o alfa, tá? Então, falando em dilatação superficial é quando fala em chapa, em placas de ferro. Beleza? A última dilatação é a dilatação volumétrica. Dilatação volumétrica. Ó, né? A gente sabe que a gente divide a dilatação em 3. Linear, superficial e volumétrica. Dilatação volumétrica agora. Agora eu tenho um corpo que tem 3 dimensões definidas. Aqui. São 3 dimensões definidas. Tá? Comprimento, largura e altura. Certo? Então, aqui dentro vai caber alguma coisa, líquido, né? Por isso que é volume. Dentro cabe um líquido. Então, o cubo aqui, ó. Cabe líquido. Então, dilatação volumétrica do mesmo jeito. Todas são iguais. Pega o tamanho inicial, pega o coeficiente, que é o material, e multiplico pela variação de temperatura. Lembrando o seguinte, aqui, ó, o coeficiente é do mesmo jeito do outro. Ó. Aqui é alfa e aqui é alfa. Por isso que o coeficiente vale quanto? 3 alfa. Tá vendo? 3 alfa. Então, dilatação volumétrica, do mesmo jeito. Tamanho inicial, coeficiente, variação de temperatura. Todas as dilatações são iguais. Só muda o material. Então, aqui ele estava volume inicial. Aí eu dei calor para ele, do mesmo jeito. Aí aumentou a agitação molecular, ele aumentou o tamanho e ficou grandão. Aumentou. O aumento em física chama-se dilatação. Só que agora aqui é volumétrica. Está aqui, ó, volume inicial, o coeficiente, que eu tenho que ficar ligado, que o coeficiente é o coeficiente de dilatação volumétrica, e o coeficiente de dilatação volumétrica vale 3 vezes o alfa. E a variação de temperatura. Está aqui o que eu acabei de falar, né? Para reforçar. Bom, comumente a variação de temperatura e os coeficientes de dilatação são expressos em graus Celsius, né? Variação de temperatura graus Celsius, e o coeficiente em graus Celsius é menos 1. Também pode ser 1 sobre graus Celsius, que é o inverso. Graus Celsius, né? Perdão. E a relação entre os 3 coeficientes, ó, tem que gravar isso, ó, principalmente essas duas. Essa aqui não é muito usual, não. Tá? Essa última não é muito usual. Eu botei aqui só para saber que existe isso. Mas você tem que gravar essas duas. Quanto é o beta? 2 alfa. Quanto é o gama? 3 alfa. Dilatação superficial. E aqui, dilatação volumétrica. Então, sempre vou usar gama, 3 alfa, beta, 2 vezes o alfa. Aqui é para mim encontrar o gama diretamente tendo o beta. Não é muito usual. O gama é 3 beta dividido por 2. Tá? Então, tá aí. A gente encerra aí as 3 dilatações. Nos próximos tópicos, né, nos próximos vídeos, a gente vai fazer resolução de exercício com essas 2 dilatações que está faltando. Tá? Abraço.